Hoje, no programa do Está Escrito, nós temos o nosso convidado especial, Dr. Rodrigo Silva, do programa Evidências do Brasil. Fique conosco. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos ao programa do Está Escrito. Nós estamos muito contentes hoje porque nós temos o nosso convidado especial aqui conosco, o Dr. Rodrigo Silva. Dr. Rodrigo, muito bem-vindo ao programa do Está Escrito. É um prazer estar com vocês aqui no Canadá. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz e estou contente por estar aqui. O prazer é nosso. O Dr. Rodrigo tem um programa no Brasil chamado Evidências. O senhor é um arqueólogo. E nós temos várias perguntas para o senhor hoje, mas quem sabe como é a primeira vez que o senhor aparece no nosso programa, não a última, quem sabe o senhor podia dar um pouquinho de conhecimento de quem você é aos nossos telespectadores, onde é que veio, onde é que nasceu, etc. Muito bem, eu nasci em Belo Horizonte, que é uma cidade do estado de Minas Gerais, no Brasil. Sou casado, a minha esposa é professora de pedagogia, o nome dela é Lislie. E nós dois somos muito apaixonados por estudos. Eu tenho duas faculdades, duas graduações em teologia, no Colégio Adventista, e também em filosofia. Depois eu prossegui fazendo o mestrado em teologia histórica, um doutorado em teologia do Novo Testamento, a seguir um pós-doutorado em arqueologia bíblica, com especialização inclusive em Israel e na Universidade de Andrews. E atualmente estou cursando o meu segundo doutorado PhD em arqueologia clássica, dessa vez na Universidade de São Paulo, também lá no Brasil. Uau, isso é bem novo, tem conseguido bastante, graças a Deus. O seu programa no Brasil, Evidências, qual é o foco desse programa? Foi boa a sua pergunta, eu fico feliz por isso. O Evidências é um programa que ele procura encontrar fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Note, não é um programa que procura provar a Bíblia Sagrada, e eu quero explicar rapidamente o porquê disso, é uma diferença. A arqueologia não pode provar a Bíblia pelas seguintes razões. Letra A. A Bíblia tem conteúdos que demandam fé. Por exemplo, eu jamais vou poder provar pelo método científico que Deus é uma trindade. Eu jamais poderei provar pelo método científico que Cristo nasceu de uma virgem. Isto foge à ciência. Em segundo lugar, nós temos no Brasil, nos Estados Unidos, creio que no Canadá não deva ser diferente, o que chamamos de autoridade ou fé pública. Por exemplo, se um guarda de trânsito disser que você estava correndo acima da velocidade permitida e você não tem provas que não estava correndo e nem o guarda provas que estaria, a palavra dele num tribunal tem mais peso do que a sua, porque ele é uma autoridade de trânsito. O guarda não precisa que ninguém prove a palavra dele. Certo. Ora, se Deus é a autoridade maior do universo e eu preciso que alguém prove a palavra de Deus, ele deixou de ser a autoridade, correto? Mas a arqueologia me ajuda a encontrar fatos que confirmem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada, ou seja, que a história que a Bíblia apresenta é real. Se a história é real, a teologia que está assentada nela também o será. Por isso, nosso programa procura não apenas esclarecer o contexto da Bíblia para aqueles que já creem, mas trazer também elementos de prova acadêmica para aqueles que não creem. E temos, graças a Deus, atingido várias pessoas de vários níveis, de várias culturas no Brasil e também no exterior, em alguns países de fala hispana que têm traduzido o nosso programa. E o seu programa passa no ar no Brasil e vai para Angola também, né? Ele passa no Brasil e Angola também em português, e também em alguns países da América Latina, como, por exemplo, a Argentina transmite o nosso programa, a Bolívia transmite na TV Nuevo Tiempo, tem uma versão dele em espanhol. Eu sei que tem havido várias discussões sobre os dados históricos na Bíblia. Então é interessante que o senhor fala que você tenta confirmar que quando a Bíblia, se eu entendi corretamente, quando a Bíblia tem uma declaração histórica, que existe um comprovante para aquilo arqueológico que mostra que realmente o que a Bíblia falou historicamente está certo, né? Exatamente. Isso é. Não de 100% da Bíblia, e eu esclareço por quê.
A história como um todo está 80% a 90% perdida em termos arqueológicos. Por exemplo, o telespectador que está nos vendo em casa certamente ouviu falar de Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Inclusive a história de Alexandre, que Alexandre conquistou vários países, desde a Macedônia até a Índia. Pois sabia, Bill, que nós não temos nenhuma prova arqueológica da presença de Alexandre o Grande na Índia? Sério? Nenhuma pedra da época, nada. Aliás, as biografias mais antigas de Alexandre o Grande datam de 300 anos depois da morte dele. Eu não tenho nenhuma biografia de Alexandre contemporânea a ele. Então, seria um fato que Alexandre nunca existiu? Não, não é isso. É porque a história passada, muita coisa se perdeu por ladrões de sepultura, apropriação do tempo. Agora, o pouco que eu recupero da história passada, seja para contar de Alexandre, seja para falar da Bíblia, está confirmando ou desaprovando aquilo que a Bíblia diz. Aí que é o interessante, Certo. porque muitas vezes, quando eu vou escavar, a arqueologia desmente o historiador. Por exemplo, Heródoto dizia que as muralhas de Babilônia tinham quase que 100 metros, cento e tantos metros de altura. A arqueologia mostrou que isso é um equívoco, que Heródoto havia exagerado. Mas quando eu vou à Bíblia, a arqueologia não mostra que a Bíblia errou nos dados, pelo contrário. Aquilo que a arqueologia consegue confirmar da historiografia bíblica comprova a exatidão histórica da palavra de Deus. E, por tabela, a doutrina que está baseada nessa certidão histórica também será verdadeira. Então, seria certo dizer que existem, por exemplo, usando Alexandre o Grande, né? Existem menos evidências históricas da existência de Alexandre o Grande do que Jesus Cristo? Com certeza. Com certeza. Mas parece que existe um padrão diferente. Exatamente. O problema, vamos fazer a comparação. Como eu falei, a biografia mais antiga de Alexandre que nós temos hoje, você pega Tácito, por exemplo, escreveu Vidas Paralelas, por exemplo, é um livro sobre Alexandre o Grande. Em Vidas Paralelas foi muito tempo depois da morte dele. Os evangelhos foram escritos, possivelmente, algumas décadas depois da morte de Jesus. Alexandre foram centenas de anos depois da morte de Alexandre. Olha a diferença quando eu pego Vidas Paralelas e quando eu pego os evangelhos. Vidas Paralelas falando de Alexandre e de César ou os evangelhos falando de Jesus. O hiato de tempo entre a morte de Alexandre e Vidas Paralelas ou entre a morte de Jesus e os evangelhos é muito grande. Outro detalhe, eu tenho uma grande maioria, eu tenho mais de 5.300 manuscritos do Novo Testamento, cópias do Novo Testamento que estão aí, que me permitem traçar a originalidade do texto original, perdão, a fidelidade das cópias em relação ao texto original. De Alexandre eu não tenho isso. Vou falar de outro personagem da história, Sócrates. Não temos nenhuma prova arqueológica contemporânea da existência de Sócrates. Interessante. Não temos. Agora, o interessante é que esse tipo de situação nem sempre é mostrada pelos documentários de televisão. Isso é o que eu ia dizer. Parece que existe uma falta de, sei lá, nós em inglês dizemos assim, como é que se diz? Estou esquecendo a palavra, mas they're not being honest, não estão sendo honestos, né? Exatamente. De certa forma. Eu não usaria a palavra desonestidade, porque eu tenho medo de um processo, mas eu usaria a palavra parcialidade. Exato. As pessoas mostram aquilo que lhes convém. Exatamente. E existe um provérbio interessante, esse provérbio de Hegel. Hegel escreveu que aquele que exagera nos argumentos prejudica a causa. Isso vale tanto para o que crê na Bíblia como para o que descrê. Uma pessoa, por exemplo, que pega supostas evidências da evolução e exagera demais aquelas evidências, ele está prejudicando a teoria da evolução. Exato. Então nós temos que ser coerentes. O que eu tenho de concreto para fazer as minhas afirmações acadêmicas? Então vamos já começamos a falar de Jesus, vamos falar quais são algumas das evidências então históricas que nós temos que falam de Jesus. De Jesus Cristo. Temos algumas, poucas como eu falei, mas lembremos, se Alexandre o Grande, que foi um conquistador, certo. Não vou chamá-lo de imperador, porque isso é coisa dos romanos posteriormente, mas um conquistador famosíssimo, não tem nada contemporâneo sobre ele, só relatos posteriores. Jesus foi um camponês famoso hoje, mas na época apenas um galileu sem muita expressão. Eu não deveria esperar muita coisa, mas mesmo assim nós temos alguns fatos sobre Jesus. Você tem, por exemplo, na historiografia romana, você tem Plínio o Moço fazendo a menção dos cristãos que reuniam-se num dia fixo para adorar a Cristo como se fosse um Deus. Suetônio e Tácito também mencionam Cristo como sendo um personagem real que existiu.
Para mim, de todas essas citações que eu poderia mencionar, a mais fantástica vem de Flávio Josefo. Flávio Josefo foi um historiador judeu do primeiro século que acabou bandeando-se para o lado dos romanos. Ele viveu na época de Tito e Vespasiano, Vespasiano e Tito, para seguir a cronologia. Flávio Josefo testemunhou a destruição de Jerusalém nas guerras que houve ali desde o ano 66 a 70 depois de Cristo. E Flávio Josefo, como entrou para a história como o homem que traiu a sua herança judaica para ir para o lado dos romanos, resolveu escrever como uma espécie de meia-culpa 2 tratados